A Câmara dos Deputados preparou uma semana dedicada à reforma tributária, texto do arcabouço fiscal, que já passou pelo Senado, voltou para a Câmara agora porque tem alterações e também o voto de qualidade do CARF. É uma super semana do ponto de vista econômico. Vamos dar uma olhadinha porque essas alterações que foram feitas no arcabouço lá no Senado exigiram agora que a Câmara reavalie o texto. O que o Senado fez foi retirar algumas despesas que faziam parte da meta, ou seja, da conta do superávit fiscal, ou seja, quando o governo vai fazer ali um encontro de contas. O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, tirou também o Fundo Constitucional do Distrito Federal e áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essas três retiradas do texto ali do arcabouço, que a Câmara manteve num compromisso de vai continuar com os gastos, isso tudo é constitucional, ou seja, isso vai continuar acontecendo. Só que o governo vai ter que fazer economia para pagar todas essas contas. Quando você retira, ou seja, o governo vai poder emprestar, buscar dinheiro novo para esse tipo de gasto. E aí nós temos, de novo, um governo que está gastando muito mais do que arrecada, o que traz ali uma preocupação fiscal gigantesca, que pressiona, por exemplo, a taxa de juros, que pressiona, por exemplo, a capacidade do país continuar honrando seus compromissos e tudo fica muito mais caro e mais difícil, sobretudo para retomar a economia com geração de emprego, ou seja, de uma maneira estável. Ou seja, o texto do Senado é muito mais irresponsável do ponto de vista fiscal do que o texto da Câmara que, digamos, tinha uma preocupação fiscal muito maior. Essa é a questão. E aí a gente vai discutir esse assunto porque a Câmara é quem vai dar a última palavra. Só para você ter uma ideia, essa é a primeira semana. A Câmara está fazendo o esforço concentrado agora, antes do recesso. Enquanto isso, vamos lá, o Senado da República ainda não votou alguns assuntos importantes que a Câmara já se debruçou. Um deles, inclusive, tem muito a ver com desenvolvimento econômico. O marco de saneamento. Você se lembra que houve decretos do retrocesso, daquele decreto do retrocesso do presidente Lula, que na verdade voltava a regras anteriores, depois de toda uma discussão no Congresso Nacional, piorava o marco de saneamento, a lei de saneamento. A Câmara foi lá e derrubou 2 decretos do presidente Lula no dia 3 de maio e encaminhou um texto ao Senado, ou seja, mantendo a forma de você melhorar o saneamento do país. Isso quer dizer trazer um investidor novo, garantir segurança jurídica para o investimento aqui em infraestrutura de saneamento básico, que nós precisamos. E isso gera emprego, isso gera renda, isso gera arrecadação de impostos. Está parado no Senado há 62 dias. Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, tem prerrogativa para marcar, para colocar isso em votação, até agora não fez. Outro tema que gera insegurança jurídica no país é a questão do marco temporal, da questão dos indígenas também. Há 35 dias de espera. A Câmara já voltou, aprovou o projeto no dia 30 de maio, encaminhou ao Senado, que entende que lá no dia 5 de outubro de 1988 é a data para que, por exemplo, povos originários que tenham aquela terra reconhecida, ou seja, se estavam ocupando aquela terra, podem ter aquilo demarcado. A partir daí, não. Esse foi o entendimento da Câmara, que era um entendimento que já prevalecia da Constituição até que isso começou a ser questionado novamente, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, que tem um pedido de vista lá no momento, ou seja, há uma parada de análise do Padre Supremo. Mesmo assim, o Senado da República não vota a questão. 35 dias de espera, outra coisa que Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, também não pauta para votação no Senado, embora a Câmara já tenha se manifestado. Ou seja, de um lado você tem a Câmara fazendo esforço para votar questões econômicas importantes, do outro a gente vê o Senado não avançando. E quando avançou na questão do marco fiscal, do arcabouço fiscal, na verdade, piorou o texto que saiu da Câmara e foi exatamente essa a impressão que todo o mercado teve. A própria sociedade preocupada com responsabilidade fiscal teve exatamente essa percepção, da qual a gente tem falado aqui com muita frequência.